Considera-se pessoa com deficiência aquela que tiver um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, dificultam o exercício, obstruem o exercício do direito desta pessoa em igualdade de condições com as demais. Temos, portanto, o conceito de PCD. Nas sociedades antigas, como Esparta e Atenas, era comum que as crianças que nascessem com alguma deficiência aparente fossem mortas, inclusive com o aval do Estado. Por conta das ideias cristãs, principalmente da Igreja Católica Medieval, durante a Idade Média, as pessoas com deficiência deixaram de ser simplesmente mortas para serem abrigadas e acolhidas, porém, à parte da sociedade. Um exemplo famoso disso é o personagem Corcunda de Notre Dame. O Corcunda de Notre Dame apresenta uma realidade muito comum, em que padres ou os sacerdotes acabavam pegando essas pessoas da família e cuidando delas de uma forma caritativa. Lembrando que até aquela época, até o direito à vida era negado a essas pessoas. No que diz respeito à história das pessoas com deficiência, Romeu Sasaki argumenta que ela pode ser dividida em 4 fases. Na primeira fase, que compreende todo o período anterior ao século XX, ocorre a exclusão das pessoas com deficiência ao processo educacional institucionalizado. Elas eram consideradas não educáveis, de maneira que o ensino para esse grupo era proibido. Já na segunda fase, que se inicia a partir da metade do século XX, é entendido como período da segregação. É nessa época que surgem as primeiras escolas especiais, que oferecem uma educação voltada para as necessidades específicas de cada deficiência. Foram instituições como a APAE e a ACD que possuem o mérito de terem pela primeira vez oportunizado os alunos com deficiência a terem um ensino regular. Já a terceira fase, conhecida como integração, surge em meados dos anos 70 do século XX, apresentando as primeiras iniciativas de inserção dos alunos com deficiência nas escolas regulares. Tinha como objetivo principal integrar aquele indivíduo com deficiência ao convívio social, buscando trazê-lo o mais próximo possível da considerada normalidade. Entretanto, partia do pressuposto que era o aluno com deficiência que devia se adaptar à estrutura física e ao currículo da escola regular. A quarta fase é conhecida como inclusão e surge a partir dos anos 80, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Nela, há uma inversão na maneira de se enxergar o acesso dos alunos com deficiência à escola. Neste caso, não mais, como na integração, o aluno que deveria se adaptar à escola, mas sim a escola, a estrutura física, o currículo, as metodologias de ensino é que deveriam se adaptar à realidade de cada aluno. A partir daí, a ideia é partir de uma escola inclusiva para uma sociedade inclusiva. A inclusão social é a capacidade de uma sociedade mudar para receber, entender, respeitar e atender à necessidade de todos que dela fazem parte. Em uma sociedade inclusiva, não importa de qual classe social, condição econômica, gênero, limitação sensorial, mental, física ou qualquer outra natureza você tenha. Isso porque a inclusão ela pressupõe a participação de todos, por todos, para todos e com todos. Vamos continuar com o desafio. É a sua vez, Mônica. Vamos ver quem é. Ah, tá fácil. É o Cebolinha. Olas, como você adivinhou? Agora tenho certeza, Olas. Esse cheirinho só pode ser... Eu me rendo. Sempre saio perdendo nesse jogo. Certo, Mônica. Agora só falta um. Esse deve ser o radar. Então é você, Dorinha. Perfeito, Mônica. Legal, é assim que você percebe o mundo. Mesmo com limitações, pessoas com deficiência podem se adaptar e apurar outros sentidos. Assim podemos fazer qualquer coisa. De acordo com o IBGE, o Brasil possui 45 milhões de pessoas com deficiência. Entender quem são essas pessoas é fundamental para a promoção de ações inclusivas. A própria família prejudica às vezes, porque não deixa a locomoção do cego. A família tem pavor de pensar, meu filho não vai sair sozinho. E aí ele fica preso, fica limitado ali dentro de casa. Mas não porque a família não o ame, é porque a família o ama com excesso. A deficiência não é uma doença e, portanto, não é passível de cura. A pessoa poderá ter uma ou múltiplas deficiências e aprender a lidar com os diversos tipos de deficiência é imprescindível. A questão inicial é com relação à forma com que se refere a pessoa com deficiência. O termo utilizado atualmente é pessoa com deficiência, que pode ser física, auditiva, visual ou intelectual.